Boa noite, Otávio. Tudo bem, meu amigo? Como vai você? Tudo bem, Carlos, tudo bem. Eu vou te fazer uma pergunta. Onde nasce uma pessoa dita de esquerda e onde nasce uma pessoa dita de direita, na sua opinião? O natural é que você comece a olhar para essas coisas com um pouco mais de distância. E o que a gente está vendo hoje é que a gente tem dois lados muito radicais e muito barulhentos, e no caso nosso aqui, isso aproveitou essa polarização do voto impresso, do voto auditável, se as urnas são violáveis ou não são violáveis. E em vez das pessoas estarem discutindo a técnica, até porque seria absolutamente natural aperfeiçoar o sistema eletrônico de votação depois de 25 anos do projeto original. Você, Otávio, trabalha já há muitos anos em otimização de processos. Já fizemos projetos juntos, e você já me contou de projetos interessantes com grandes empresas. Você faz esse seu trabalho nos portos, mas tem aquele projeto com a Volkswagen. Ou seja, você tem projetos importantes que você já fez, né, com a operadora de telecom, né, na Algar, você já fez projetos interessantes, e sempre olhando para os processos do negócio. Como é que otimiza, como é que automatiza, né? Como é que estrutura. Então, você sabe perfeitamente que as organizações elas vêm avançando a largos passos. E quem não está com transformação digital no sangue já está perdendo muito valor no negócio e nem sabe. Tem um artigo que eu gosto muito de citar, que é na revistinha da McKinsey, de 2018. E ele faz um artigo voltado para o presidente da empresa, para o líder principal. E ele diz, olha, a sua empresa é líder no seu segmento. Você tem que estar mergulhado na transformação digital. Você tem que estar fazendo projetos, buscando formas de melhorar, buscando formas de... Porque se você não estiver já fazendo isso, você já está muito atrasado e você está correndo um sério risco de sobrevivência. Quando a gente vê esses ministros do Supremo dizendo que o sistema eleitoral não pode mudar de jeito nenhum, e está tudo bom, está tudo ótimo, e que ele é inviolável, e que a segurança é perfeita, e que é tudo transparente. Essas pessoas estão na pré-história. Aqueles que estão radicalizando, seja da esquerda ou seja da direita, estão deixando de dar uma contribuição importante para o país. Porque é evidente que um sistema de missão crítica como o sistema eleitoral, ele precisa estar em contínua evolução. E se você olha para o sistema eleitoral, não mudou nada. Esses processos que são utilizados no fluxo eleitoral, eu escrevi isso num documento em 1997, porque não tinha. Eu escrevi, eles pegaram o meu documento e, basicamente, meu amigo, não mudou nada. Você começa a preparação da urna, aí você monta um cartãozinho de flash para carregar várias urnas. No dia da votação, o mesário entra lá com uma senha, você imprime uma zerésima, que não tem valor legal nenhum, porque não tem instrumentos de auditoria e rastreabilidade, aquilo é uma absoluta enganação. Aí você começa uma votação, faz a votação ao longo do dia, existe uma clara necessidade de aperfeiçoar a segurança, gerando um documento eletrônico com certificação digital. No final do dia, você faz um boletim de urna, depois você transmite aquilo e conta. O que mudou nos processos? Não mudou nada. Então, esse é o grande problema que a gente vive. A cabeça das pessoas que lá não está preparada para esse mundo dinâmico em que a tecnologia evolui todos os dias. Esse conflito intrínseco que existe, que é um conflito de interesses por causa dessa confusão institucional que é a justiça eleitoral. Você tem a justiça eleitoral, que já é uma coisa meio que única no Brasil, nos países em geral não existe justiça, não existe justiça eleitoral. Isso já é uma coisa diferente no Brasil. Do outro lado, você tem a administração eleitoral, que é uma operação logística complexa, de larga escala, que é baseada em sistemas sofisticados, processos importantes. A pessoa que é presidente da Justiça Eleitoral, ela não tem qualquer qualificação para ser presidente da administração eleitoral, que é uma função técnica. Lá deveria estar um engenheiro, um administrador, um cientista da computação, um engenheiro especializado em logística, enfim, alguém que entende de gestão de sistemas logísticos complexos. Sim. Mas você falou de uma coisa de conflito de interesse. Sim. Que está no centro de tudo isso que a gente está falando.
Sem Até dúvida. quando eu te perguntei direita e esquerda, de onde que nasce Claro. um ser, né? De onde vem o ovo do esquerda e onde vem o ovo da direita, né? Sim. Eu tenho a teoria aqui, eu vou expor para você, queria a tua opinião. Certo. É assim, predominantemente, Carlos, numa família, predominantemente, estou tendo esse cuidado porque hoje está muito diferente, mas anos atrás, predominantemente, o homem era o capital. Então, ele saía para trabalhar e trazia o dinheiro para casa, Certo. certo? E a esposa, a mulher, era o governo, que administrava os recursos, Certo. proporcionando educação, conforto, alimentação, moradia, ou seja, o maridão traz o capital e a esposa administra a grana, certo? Certo. E quem que é o povo? Os filhos, certo? Certo. Então, uma análise muito simplista, até para atender os nossos espectadores aqui que, às vezes, não conhecem tão tecnicamente as coisas, certo? Perfeito. Então, essa analogia do capital, governo e filhos, que são o povo, certo? Está aqui nesse contexto. Então, tá bom. Quando nesta família predomina o poder na mão do capital, certo? Sim. Os recursos, enfim, podem ser aplicados fora do contexto da família. Investimentos, carro e, enfim, outras coisas. Ou então, o enriquecimento até do capital. O capital vai ficando maior. Por quê? Porque vai se aplicar de uma outra maneira. Mas quando na família existe um viés de dominação da esposa, feminino, ela vai abarcar toda essa grana, né, esse capital, para dentro de casa. E se essa mãe não tiver uma visão de futuro bem estruturada, ela vai satisfazer os desejos do seu povo. Certo. E este povo, ao receber telefone celular sem muito esforço, não receber a cobrança sobre os estudos, receber roupinha nova, vez ou outra, para poder sair, carro na garagem, gasolina e outras benesses, esse povo vai ficar um pouco mal acostumado e não vai querer saber de trabalhar. Inclusive, vai querer saber que, já que o poder está no governo, eu quero me empregar nesse lado do negócio. Até porque eu não vou ser muito cobrado. É um bom ponto. Por outro lado, se o viés daqui da família for para que os filhos sejam capitalistas, os filhos vão acabar aprendendo como ganhar dinheiro. Eu não estou falando que tem um lado certo ou errado. Aliás, a preocupação nossa aqui nesse canal, nessas nossas conversas, é não radicalizar muito para não prejudicar, né, inclusive, o crescimento desse canal, para que ele possa veicular as informações, não ser fake news. Perfeito. Né? A gente está aqui falando a verdade, aquilo que a gente vê na vida. Sim. Então, para mim, hoje, a minha opinião é que é muito fácil entender pessoas com viés de esquerda e pessoas com viés de direita. Justamente porque dentro de casa isso se estabeleceu. Na sua criação. Então, aquela pessoa que foi criada com aquela mentalidade do tipo, não, o dinheiro tem que vir e que tem que te sustentar. E aí você vê pessoas aí de 30, 40 anos ainda vivendo dentro da mesma casa, sendo abastecidas por esse governo totalitário e cheio de poder, certo? Porque a mãe fala, não, tem que dar o carro para ele, tem que dar Estou falando aqui de mãe, mas olha, gente, tem gente aqui que eu sei, mulheres que trabalham, que, na verdade, inclusive, isso está... Em algumas famílias, isso deve estar totalmente ao contrário. Mas existe essa divisão, né? Então, fica fácil ver hoje pessoas que acham que o Estado deve sustentá-las. E vão lutar de todas as formas para manter isso. O Estado tem que ser grande. Então, eu imagino hoje um juiz desse, um advogado que chegou a ser o juiz do Supremo, o mundo ideal para ele é que o Estado seja enorme. Claro. Cheio de regras, cheio de proteções para que ele se perpetue ali naquela condição. Normalmente são profissionais, esses profissionais, por mais competentes que sejam,
eles não têm aquele viés do tipo, bom, eu preciso trabalhar, ganhar dinheiro, gerar produtividade, tirar barreiras do mercado. Pelo contrário, eles estão dentro de uma entropia que atrapalha o mercado como um todo, que atrapalha o desenvolvimento do capital. Agora, eu não estou aqui defendendo o capital, não, porque o capital, quando resolve ser vil, é triste. Né? A gente tem também aí as visões, por exemplo, algumas fábricas na China aí não morre gente. Ou seja, o capital ali está sendo exercido de uma maneira muito cruel. Né? Ou seja, consumo da máquina humana para produção e lucro. Né? Mas essa questão filosófica aqui que eu coloquei para você, Carlos, é mais para que a gente seja um pouco pitoresca aqui a nossa conversa de hoje. Aí fica a teu critério se você vai querer colocar no seu canal, mas, enfim, a gente gravou esse bate-papo sobre por que existem esses conflitos de interesse, que tem origem, para mim, na minha opinião, origem familiar. Você me faz lembrar agora o grande Milor Fernandes. Eu gostava muito de ler o Milor Fernandes, ele tinha uma crônica na revista Veja, né, que a gente lia toda semana, e ele dizia que o livre pensar é só pensar, que é uma coisa assim filosófica. Eu ouvi uma tradução que no popular poderia significar: olha, você pode falar merda à vontade, que é grátis. Então, o legal dessas conversas, né, depois do expediente, em que a gente pode fazer aqui filosofias as mais variadas, é que a gente não tem compromisso com o formalismo. Então, é interessante essa sua digressão dialética, que vai deixar muita gente incomodada e vai provocar, né? Vai dar um BO na cabeça de uns aí. Mas o legal é o seguinte, é a gente ter a liberdade de bater esses papos aqui, né? Os mais variados. Ontem eu tive o privilégio de ter um papo assim com colegas meus de engenharia do ITA, que também foi um papo muito agradável. Depois, eu devia ter gravado, porque foi muito agradável, né? Era um reencontro de algum tempo. O que a gente percebe é que esse radicalismo, essa polarização exagerada da extrema direita e da extrema esquerda, isso está prejudicando muito a qualidade de vida, né? Você abre o jornal, liga na televisão, nas redes sociais, eu vejo aí, nos grupos que a gente participa, no Instagram, pessoas com raiva da vida, raiva do mundo. Ela nem sabe quem é o cara que está do outro lado, mas ela está transmitindo a raiva dela. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. E a gente está presenciando isso nesse debate do voto auditável. É muita polarização política. Então, o sujeito é a favor ou contra de uma solução ou de outra solução, se ele concorda ou não concorda com a eventual pessoa que está... Virou briga de torcida. Completamente. O cara não... E aí que eu acho interessante, não há uma reflexão como essa que nós estamos proporcionando aqui. Espera um pouquinho, bota a bola no chão, vamos entender quais são os interesses. Porque, não, então tem gente conversando comigo, do tipo assim, você e aquele cara lá estão falando merda toda vez que fazem live. Ah, tá bom. Eu nem estou ouvindo. Ué, então por que eu estou falando merda? Você não está ouvindo? Então, não entendi tua crítica. Claro. E é uma coisa irracional, é uma coisa do tipo assim, mas eu não gosto do Bolsonaro. Tudo bem, mas ele só está querendo que a eleição seja transparente. Sem dúvida. Ué, por que não? Ou você quer... Então, vamos lá. Se fosse o Lula, vamos chamar assim, questionando a urna, seria legítimo. Muito legítimo. Depende do mas lado, agora não né? É. Depende do clube. Qual é a turma? Qual é a sua torcida, né? Por isso que virou briga de torcida. E é mas uma você coisa levantou racional. um ponto. Deixa eu fazer uma observação agora. Nessa sua linha, que é muito importante, e é legal você ter feito essa filosofia aí sobre esquerda e direita, por quê? Um deputado, né, que é o caso do Bolsonaro, né, ou um político, que é o caso do Lula, esses caras, né, se elegem presidente. O deputado, o candidato, na realidade, a qualquer cargo, o candidato ele é um grande vendedor, porque ele começa tendo que vender as suas ideias, vender o seu plano, vender a sua proposta. Ele precisa se vender, né? Então, você pega esses caras que se elegeram, e além do Bolsonaro, que fez essa
peregrinação pelo Brasil todo, o Lula fez a mesma coisa no momento dele e o Fernando Collor fez a mesma coisa no momento dele, né? Então, são pessoas que fizeram a sua jornada comercial. Esses caras andaram Brasil afora vendendo a sua palavra, a sua pessoa. Então, Carlos, são pessoas você está me fazendo intensas. lembrar uma piada. Está me Sim, fazendo lembrar uma piada. Posso? sim, claro, Vou usar termos mais adequados para o horário. por favor. Nada, absolutamente nada nessa vida acontece sem antes ter acontecido uma venda, um negócio. Até o namoro. Porque a moça, ela tem que acreditar que vai ser legal. Claro. Se o cara não for habilidoso e não mostrar que vai ser legal, não vai rolar. E O vice-versa. contrário disso, se rolar e ela não tiver comprado, é violência. Claro, É o claro, abuso. claro. Ou seja, existe o processo comercial, o processo de venda. Tem que ser convincente. Tem que mostrar para o outro que vai valer a pena. Mas Desculpa olha que a piada. interessante. Não, é bom ponto. É uma boa exploração aí conceitual. Mas vamos olhar agora, afastando um pouco da perspectiva, que é o seguinte. Quando a gente for para a campanha, e pelo visto ano que vem vai ter Bolsonaro de um lado e Lula do outro, né? A polarização está grande aí, se não houver interferências escusas, vamos ter lá uma disputa eleitoral e, eventualmente, vão surgir outros candidatos. Isso é normal. Eu acho que, né, a oratória, o debate de ideias, o conflito é normal. O que não é normal? Magistrados fazendo a mesma coisa. Magistrados deveriam falar somente nos processos, nos autos. Esse negócio que nós estamos vendo hoje, que ministros do Supremo vão para a televisão, vão fazer entrevista, vão gravar vídeo no YouTube, na minha percepção, na minha opinião, considerando a jornada, né, que a gente já viveu, rapaz, esse negócio é uma disfunção institucional. Essa discussão, ela não tem pé nem cabeça. Essa discussão devia estar no patamar técnico. Tem um sistema? Podemos melhorar o sistema? Podemos, claro, debater diferentes soluções, mas vamos debater soluções com base na técnica. Quando vem, diga. É que tem um elemento aí que não é técnico. É técnico para alguns, mas não é técnico para nesse âmbito que nós estamos falando, que é a história de falar para a militância. E o ego é fundamental nesse aspecto. Essas pessoas, então, que estão fazendo essa defesa, elas se julgam e se colocam na condição de que precisam falar algo que agrade a militância. E nós vivemos o mundo dos likes. Então, mas agora... o magistrado pressupõe-se que o magistrado, de notório saber jurídico, que tenha trabalhado como juiz a vida inteira, o que esse magistrado vai fazer? Ele vai ter ponderação. O magistrado não pode defender tese. Imagina se você tem uma discussão jurídica qualquer e cai na mão de um juiz aqui, né, do Foro de Santo Amaro, por exemplo, aqui, que é o meu bairro, e, de repente, você está vendo esse juiz lá discutindo no Twitter, no Facebook, defendendo um lado. Pô, você olha e fala, rapaz, como é que esse cara vai julgar? Como é que ele vai julgar com isenção? Não pode julgar com isenção. Desculpa fazer piada de novo, mas é que a gente está naquele velho caso de a gente achar que uma coisa é uma coisa, mas ela não é. Sim. Então, não é magistrado, pode ser magistrade, né? Porque ele não é nem um magistrado e nem um advogado, ele é um militante. Então, ele está no meio do caminho. Pois é. Então, aí a pergunta que vem para a gente, a pergunta que surge é, bom, essa pessoa que está à frente de uma administração eleitoral não se comporta com isenção, não atua como magistrado. Como é que vai ser... Ele é um militante. Ele atua como um militante político. Como é que vai ser na hora que ele for conduzir uma eleição?
Uma pessoa que atua e tem lado, ela é contra o outro lado e ela agride o outro lado, como é que essa pessoa pode atuar como magistrado se ela não tem isenção? Isso traz fortalecimento da credibilidade do sistema eleitoral ou isso gera preocupação porque pessoas que não estão alinhadas com aquele pensamento vão olhar e vai dizer, poxa, mas essa pessoa que deveria estar afastada dos holofotes, que deveria estar absolutamente ponderada e isenta, e que, em hipótese alguma, pode ter lado, essa pessoa atua como um candidato. Ela está se colocando como um proxy do candidato. Ilibada. Não tem a conduta ilibada, que é o requisito. Evidente. E aí, essa é uma reflexão. Quando você tem uma pessoa à frente de um órgão, que é um órgão absolutamente técnico, operacional, e essa pessoa se torna um marqueteiro político, um proxy de um candidato, essa pessoa está comprometendo a isenção, está comprometendo a imagem da instituição, independente do que ele fale, independente se ele defende o lado A ou o lado B. Uma pessoa nesta posição não pode ter lado. Não pode. Não pode ter lado. Então, nós estamos vivendo tempos muito complicados, porque falta ponderação, falta discernimento. E é por isso que vai sair um artigo meu aí nos próximos dias, onde eu digo o seguinte, esta insegurança que se comprovou no TSE, com a invasão da rede, ela nos gera reflexões importantes. Uma delas é que o Congresso devia olhar para esse momento com muita atenção e com uma visão de país e dizer, será que faz sentido toda essa politização na gestão eleitoral? Quem sabe não será muito melhor separar a administração eleitoral da justiça eleitoral e transformar a administração eleitoral num órgão absolutamente técnico, onde o presidente da administração eleitoral ele deveria ser proibido por lei de ficar dando entrevista sobre assuntos políticos. Não é ele que vai decidir isso. Quem tem que decidir se o avanço tecnológico vai numa direção, vai na outra direção, quais são as recomendações de segurança que devem ser seguidas, não são os funcionários dos órgãos, são os especialistas do mercado, né? Ou seja, é evidente que existe uma fragilidade de segurança no ambiente eleitoral que precisa ser aperfeiçoada. Eles não têm auditoria independente, eles não têm certificação prévia, eles não têm instrumentos que permitam rastreabilidade dos eventos. Essa invasão das redes, que não foi só no sistema eleitoral, ela foi muito mais ampla, né? Pelo que se aprendeu com o inquérito da Polícia Federal divulgado ontem, os hackers passaram meses, os caras fizeram a invasão em abril e ainda estavam lá, mexendo nos sistemas do TSE em novembro. O que esses caras podem ter feito? Os ratos estavam passeando na cozinha. Claro, esses caras podem ter feito qualquer coisa. Em vez do presidente da organização dizer tivemos um evento grave, pedimos desculpa à sociedade, cometemos uma falha. Claro, cometemos uma falha, vamos dedicar todos os nossos esforços e vamos trazer ajuda de especialistas externos. É evidente que eles precisam de ajuda, porque se eles não precisassem, eles não teriam sido invadidos de maneira tão primária, né? E a invasão foi de uma maneira primária, tá certo? É fragilidade básica, e eles ainda têm a disfarçatez de dizer os logs sumiram, nós não temos qualquer histórico de eventos. Some com a prova. Claro. Some com a prova. Claro. Aliás, isso é o seguinte, sumir com a prova é crime grave, tipificado. Grave. Claro. Então, você percebe o seguinte, hoje vale uma reflexão, eu acho que a gente pode concluir esse papo de hoje dizendo o seguinte, rapaz, está chovendo canivete. Esses caras, de fato, essas lideranças precisam se afastar, olhar no espelho e dizer nós não estamos sendo corretos para o país, nós precisamos nos afastar dessa polarização radical. Para finalizar, Cláudio, mas eu diria o seguinte, Carlos, para finalizar, né? Reconhecer o inimigo, e ele existe,
E ele está fazendo tudo que pode. Esses caras estão fazendo tudo que podem. Se tiver que botar um ministro lá para falar isso, se tiver que fazer, eles vão fazer. A gente tem que ter essa... Eu acho que esse tipo de vídeo é para mostrar para as pessoas que vão nos ouvir o seguinte: não tem bobo mais. Sim. Não tem bobo mais. E quem está querendo fazer as coisas dessa maneira tem lá seus interesses e quer manter esses interesses. Porque existe aquela conversa assim: nossa, imagina, não vão fazer isso. Tem um pessoal que vive num mundo que acha que está tudo certo. Claro. E é isso que a gente precisa alertar. Pessoal, não tem bobo aqui. Sim. O pessoal sabe o que está fazendo e vai fazer a manutenção disso o tempo inteiro. Vai querer manter isso como está, esse status quo, né? Para que as coisas não mexam. Ou seja, o salário alto, o glamour, o vinho, o caviar, essas coisas todas que estão rodeando pessoas que estão no setor público fazendo um péssimo serviço. Essa é uma ótima reflexão. Convidamos você que nos assistiu aqui a pensar nisso. Nós temos que falar com, né, as pessoas de bem, as lideranças políticas, para que esse assunto venha para a esfera técnica. E lembrando a todos que estão nos ouvindo, não tem pauta, viu? A gente senta aqui para conversar e começa a falar, fala umas merda. Bom, a gente se diverte, Otávio, a gente se diverte, a gente espera que você que está assistindo também se divirta, nós estamos aprendendo, né? Venha comentar aqui, o que a gente quer é trazer uma boa reflexão. E compartilhe. Compartilhe. Venha para o canal Voto Legal. Meu amigo, um prazerzão, uma ótima noite para você, sempre um prazer. Um abraço.